Bom, então o módulo falar sobre relevo, né, as formas de relevo, nos faz ter de entender todo o processo da formação desse relevo. O que a gente vê na superfície acontece por alguma razão, tá? E aí é sempre bom a gente entender a razão para entender o que a gente está vendo enquanto relevo, certo? Então, o relevo são as formas que estão na superfície do planeta. E aí, nós temos dois agentes, né, que vão transformar esse relevo. O agente interno e o externo, tá? Nós vimos que, já falamos sobre em algum momento, agente interno, nós temos o vulcanismo, o tectonismo, aí nós temos a movimentação, né, das placas nas suas diferentes formas. E os agentes externos são os processos erosivos como um todo, tá? Intemperismo e ação humana, certo? Então, quando a gente fala de relevo, os agentes externos, eles vão modelar o relevo, e os agentes internos, eles vão dar estrutura para esse relevo, tá? Então, a estrutura vem dos agentes internos. A forma como esse relevo vai ter ao longo das eras geológicas acontecem com os agentes externos. Beleza? Bom, então, quais são os agentes internos dentro da Terra? O tectonismo, certo? Que é o grande responsável, tá? Pela forma, pela estrutura que nós temos, certo? Nós temos a orogênese, que é o tectonismo horizontal, e a epirogênese, que é o tectonismo vertical, certo? Abalos sísmicos, que são os terremotos, né? Se o epicentro acontece no oceano maremoto, e o vulcanismo, tá? Isso que vai dar origem à formação dos continentes como nós temos hoje, certo? Então, nós tínhamos um planeta com todos os continentes, né? A Pangeia, e por conta da deriva continental, nós chegamos na formação que nós temos hoje, tá? Quais são por quê, né? E por que a gente tem esse processo? Por conta da movimentação das placas tectônicas, a gente entende a separação dos continentes e a gente entende também muito a estrutura de relevo que nós temos no planeta. Beleza? Bom, por que isso acontece, né? Por conta das correntes de convecção do magma, né? Esse magma, ele trabalha de uma forma... Peraí, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês conseguirem... Deixa eu ver aqui, página inicial. Como é que eu vou conseguir fazer um desenho aqui? Esse magma, ele tem uma movimentação que faz com que nós tenhamos essa movimentação das placas, né? Então, a convecção do magma traz a movimentação das placas tectônicas. Bom, e aí, então, a gente tem esse processo aqui que vai fazer com que as placas tectônicas, elas se movimentem, tá? O que vai gerar o tectonismo, vai gerar o vulcanismo, tá? E a própria... e os abalos sísmicos, tá? Bom, aí nós temos, então, esses três limites, né, de movimentação das placas tectônicas, o que vai gerar movimentações de acordo com os limites, tá? Então, quando a gente vê as setinhas, uma para cada lado, a gente fala de limite divergente. Quando a gente vê as setinhas convergindo para o mesmo lado, convergente. E quando as setinhas elas estão assim, ó, em lados paralelos, são os limites transformantes. E aí, cada limite vai gerar um tipo de relevo, tá? Então, o afastamento de duas placas no sentido contrário expande o fundo oceânico, faz fendas,
forma as dorsais oceânicas e gerou o distanciamento dos continentes, certo? Quando a gente tem a convergência, quando as placas elas estão indo para o mesmo sentido, a gente tem destruição da crosta terrestre, fossas oceânicas e cadeias montanhosas e uma intensa atividade, tanto sísmica quanto vulcânica, tá? Os dobramentos, turma, eles são formados por esse movimento e vai acontecer a partir de uma pressão horizontal na litosfera. Então, esse movimento orogênico, ele é um movimento de convergência das placas tectônicas, tá? E aí nós temos um outro tipo de movimento, que são os epirogênicos, certo? Que são movimentos verticais, tá? Então, quando a gente fala de movimento aqui, ó, de orogênese, a gente está falando de um movimento abrupto. Por exemplo, formação da cadeia de montanha. Para isso acontecer, eu tenho que estar bem na borda da placa tectônica, tá? Ou então nós temos o movimento vertical, que acontece dessa forma, tá? Vão produzir aí falha ou uma fissura no relevo. Certo? Bom, então, a partir daqui, a gente entende a estrutura de relevo que nós temos na superfície terrestre, tá? Essas estruturas que surgem, que acontecem, elas vão gerar, por exemplo, os abalos sísmicos, tá? Porque é o choque entre as placas tectônicas. E aí a gente sente o tremor de terra, tá? Essa energia que é liberada quando a gente tem o encontro da placa, né? Fazendo com que haja, por exemplo, um abalo sísmico, ela tem uma escala. Então a gente tem uma intensidade, tá? Quanto menos energia liberada, menor a intensidade. Quanto mais energia liberada, maior a intensidade. É medido na escala Richter, tá? O certo, né? O ideal era que esses movimentos, essas liberações de energia fossem diárias, para evitar grandes abalos sísmicos que acabam destruindo aí vários lugares do planeta, tá? E o vulcanismo é uma atividade vulcânica, né? Que o magma ele acaba expelindo, ele consegue um escape e chega aqui no exterior da superfície terrestre, tá? Aí nós temos os ativos, os inativos e os vulcões que já estão extintos, tá? Esse aí é o vulcanismo. E nós temos os agentes externos de modelação, né, do relevo, que agora eles vão fazer a forma, tá? Então nós temos o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Quando nós falamos de erosão, os grandes agentes erosivos são agentes erosivos ligados à água, tá? Então, rios, chuvas, o mar. Pensando até na questão das geleiras também, tá? E o vento. O vento também ele tem uma capacidade de erosão muito grande, tá? Dependendo da intensidade, né, do vento. Desculpa. A gente pode ter um agente aí modelador bastante intenso, tá? Mas assim, o que geralmente acaba ocasionando mudanças bastante visíveis em termos de erosão são ligados à água, tá? E as geleiras, né? As geleiras geralmente quando a gente tem aí picos de montanhas, tá? As cadeias de montanhas com acúmulo de gelo, tá? Então, isso aqui é processo erosivo, tá? Então, olha aqui, ó. A imagem que nós temos do oceano e a rocha, tá? O relevo aqui que estava formado, fez um buraco. O vento, isso aqui também provavelmente por conta de chuva, tá? Então,
Esses processos erosivos, eles vão esculpir, eles vão dar formato a esse relevo que a gente enxerga. E geralmente são, assim, bem bonitos, né? É óbvio que para isso acontecer a gente precisa de muitos anos, tá? Milhares de anos. Tem que ser um dilúvio para ser transformado, para ser modelado rapidamente, tá? E as geleiras também, né? E aí as geleiras, turma, em lugares próximos ao Polo Norte, especialmente, nós vamos ter os fiordes, que são o desgaste das rochas, e aí ela forma um V. E aí passa por esse V formado, por exemplo, um rio, ou tem uma entrada de água de oceano, tá? São os fiordes. É a corrosão da rocha por conta do gelo, tá bom? Muito bem. Aqui, ó, nós temos essa questão de modificação, né, de esculpir o relevo a partir da acumulação, né, não só da destruição, né, mas da acumulação. A praia, por exemplo, é a acumulação de sedimento, então é a sedimentação, tá? Uma restinga também, ó, tá vendo que a gente tá vendo aqui água e aqui no meio tem aparecendo um pedaço aqui de terra. Isso aqui é sedimentação. Aqui no Recife de arenito, esse arenito também é sedimentação. E o mar vai levando, eles vão se acumulando, também formando relevo, tá? Olha aqui, ó, nesse túmulo aqui, tá vendo? Aqui a gente tem oceano aqui, aí do outro lado tem oceano e tem uma faixa de areia no meio, também é acumulação marinha. A força do mar carrega esse sedimento, ele vai sendo depositado e aí forma esses relevos. Agora, nós também temos a abrasão, né? Que é é como se fosse uma... Bom, então nós temos também a abrasão marinha. O que é a abrasão marinha? É o desgaste do relevo a partir da ação do oceano. Então, ele vai batendo no relevo e ele vai desgastando esse relevo, tá? Quando a gente tem isso, esse tipo de ação, né, do oceano, nós chamamos isso de falésia, tá? Bom, e aí a partir de tudo isso, nós temos então, finalmente, as formas de relevo continental, tá? Então, quais são as principais formas de relevo que nós temos? Planície, planalto, depressão, que pode ser absoluta ou relativa, e a cadeia de montanha, tá? Então, quando a gente fala de montanha, né, é a grande elevação topográfica que vai acontecer por conta daquela convergência das placas tectônicas, tá? A orogênese. Então, é um movimento abrupto, é muito violento e forma uma cadeia de montanhas. A partir daí, o processo erosivo vai esculpir essa montanha, que pode ser esculpida de tal forma que até diminui, por exemplo, a sua altitude, tá? As serras são esses relevos acidentados que estão nas bordas ou das escarpas ou de planaltos, tá? Nesse caso, nós teríamos, por exemplo, essa formação aqui da Serra da Cantareira, por exemplo, Serra do Mar, tá? O Brasil ele não tem cadeias de montanhas, tá? Só para vocês entenderem. Cadeias de montanhas nós temos aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanha, tá? Depressão, turma, são relevos planos, tá? Ou de ondulação, né? Abaixo de regiões vizinhas. Então, nós temos, por exemplo, ó... Deixa eu pensar... Nós temos a formação de vários relevos mais altos. E aí, em um lugar, a gente tem um relevo menor. Isso é depressão.
E aí a gente chama de depressão relativa. Por que relativa? Porque embora ela seja menor em comparação aos relevos vizinhos, ela está acima do nível do mar, tá? Depressão absoluta é quando esse relevo está abaixo do nível do mar, que é o caso do Mar Morto, tá? O Mar Morto é uma depressão absoluta. Nós temos as planícies, turma, que são relevos planos com suaves ondulações, tá? Que acontecem porque o processo de sedimentação é muito grande, que é o caso da praia, por exemplo, tá? Então, aquele processo de sedimentação, ele é muito grande, o sedimento vai sendo depositado e forma uma planície. Nós temos os planaltos, que são os relevos planos, onde o processo de erosão é maior do que o processo de sedimentação, tá? Então, a sedimentação ela não foi o suficiente para fazer a planície, e a erosão foi fazendo o desgaste desse relevo, transformando aquilo num planalto, tá? Não, por planalto, não significa uma altitude super alta, não, tá? Nós temos aí planaltos de altitudes baixas, tá? Aqui no Brasil nós temos muitos tabuleiros e chapadas, que é um relevo de topo plano com escarpas. Então, sabe aquela novela que vai passar de novo agora na novela das 9, o do Imperador? Que ele estava lá em Roraima. Vocês assistiam a novela? Lá em Roraima. Que ele estava no Monte Roraima lá. E aí aparecia ele direto lá. Gente, vocês não veem novela, pelo amor de Deus. Tem hora que novela ajuda na escola, tá vendo? Esse momento agora ajudaria. Isso é, aquilo ali é uma chapada, tá? E então a gente tem o topo completamente plano e as escarpas do lado, certo? E assim, nós temos os principais relevos continentais, né? Da superfície terrestre. E no oceano? Você está falando continental? Significa que nós temos relevo oceânico? Temos praticamente a mesma coisa que tem para fora do oceano, tem para dentro do oceano. Imagina que você tirasse toda a água do oceano. A gente ia ver planícies, cadeias de montanhas, fendas oceânicas, a gente veria serras, tá? É o que a gente chama de relevo submarino, que, né, se forma da mesma maneira. Só que aí o agente de transformação, né, de esculpir esse relevo, ele é a água do mar, tá? E é muito difícil da gente conseguir entender tudo isso, porque a pressão que tem, né, debaixo do mar, impede que o ser humano consiga, com sua tecnologia, chegar até lá. Beleza?